Imagine a sensação de ser transportado para o interior de uma nave extraterrestre, onde os limites da realidade se distorcem diante de seus olhos. Alex Collier é um ex-piloto de helicóptero que uma vez serviu na Força Aérea dos Estados Unidos, mas sua vida tomou um rumo diferente durante a década de 1960. Naquela época, ainda jovem, Alex encontrava-se imerso na tranquilidade de uma área rural, quando num piscar de olhos ele se viu despertando em um cenário inusitado jamais visto antes. Era como se o desconhecido tivesse sido levantado, revelando um santuário alienígena. Ali, entre os corredores, Alex não passou minutos ou horas, mas sim 92 dias em companhia da misteriosa tripulação. Anos se passaram desde aquele encontro. A memória permanece como um eco na mente de Alex. Ele compartilha fragmentos dessa experiência em comum, uma comunhão com seres além da compreensão humana. Mas até que ponto sua história é verdadeira? Essa é uma pergunta que ecoa nas sombras do desconhecido, aguardando ser desvendada por aqueles corajosos o suficiente para desafiar os limites da realidade. Você está no canal Futuro Enigma e esta é a série Aliens. A história começa ao anoitecer quando Alex estava prestes a sair do milharal. Cansado, decidiu fazer uma pausa para descansar um pouco e acabou adormecendo. Ao acordar, percebeu que não reconhecia o local, mas avistou uma figura próxima à mesa ou maca onde estava deitado. Ao recuperar os sentidos, viu-se a bordo de uma nave alienígena. Esses foram um relato do próprio piloto. Enquanto eu estava deitado nesta mesa, ao meu lado havia um homem muito alto, com mais de 2 metros de altura, pele azul pálida e fisicamente perfeito. Tudo o que posso dizer é que identifiquei imediatamente o que ou quem ele era, mas não senti medo. Alex também mencionou que viveu lá por quase 3 meses e afirma que nesta nave estavam habitantes chamados de Andrômeda, da galáxia de Andrômeda, localizada a aproximadamente 2.600.000 anos-luz de distância da nossa galáxia. De acordo com o que ele contou em suas palestras, a nave deveria ter algo em torno de 900 milhas de diâmetro. Convertendo para quilômetros, temos mais de 1.400 quilômetros de diâmetro. Isso significa que essa nave, em Minas Gerais, teria suas bordas cobrindo as cidades de São Paulo e Goiânia ao mesmo tempo. É difícil acreditar, mas de acordo com esse piloto, as dimensões da nave teriam a ver com as leis físicas que imperam no local onde ela estava. Segundo ele, parecia haver outras leis da física no interior da nave. E ele disse o seguinte: naquele momento em que você cruzava seu limiar, encontrava-se, por assim dizer, em outra dimensão, e sua estrutura física passava por algumas mudanças. Eles me deram um cinto que eu tinha que usar, e ele segurava meus átomos, moléculas e células como se estivessem todos juntos. O interior da nave possuía diferentes dimensões, e para manter seus átomos, células unidas, sem perder a estrutura do seu próprio corpo, foi necessário que Alex usava um cinto especial que, de alguma forma, mantinha a estrutura corporal de Alex intacta e segura. Isso também permitiu que os seres da nave o tocassem fisicamente e, estranhamente, quando isso acontecia, Alex se sentia mais leve. Em sua palestra, ele ainda relatou que eles são completamente autossuficientes. Tudo o que eles precisam encontra-se naquela nave, em um parque de um pouco mais de 31.000 metros quadrados, que existe no centro da nave e parece ser dividido em 24 níveis diferentes. No parque são encontradas árvores, pequenos lagos e tudo mais. O curioso é que tudo isso é feito holograficamente. Isso mesmo, não são palpáveis, apenas visíveis e por eles sentidos. Em outras palavras, para nós humanos, tais hologramas são somente vistos enquanto eles os veem e sentem. Deve ser comparável a como nos sentimos quando estamos sob a sombra de uma grande árvore. Quando Alex foi levado a esse parque, ele viu várias crianças andromedanas sendo ensinadas por adultos.
Segundo ele, durante os 3 meses que ele passou no interior da gigantesca nave, ele teve de observar e conhecer a sociedade daqueles seres. E, ao mesmo tempo, ele costuma dizer que se sentia como um peixe dentro de um aquário, uma vez que também era constantemente observado e chamava muita atenção de olhares curiosos. Alex, nesse caso, era o próprio alienígena na visão de seus anfitriões. Então, nada mais normal do que eles quererem satisfazer as curiosidades a respeito do seu hóspede. Alex disse também que os seus anfitriões liam e entendiam perfeitamente seus pensamentos, e assim eles puderam compreender um pouco mais sobre os humanos e o nosso mundo. Em suas palestras, ele não deixa de comparar o tempo lá dentro da nave com o tempo terrestre. Segundo ele, um dia lá equivalia a 31 dias terrestres. Então, tecnicamente, ele ficou apenas 3 dias não completos com seus anfitriões. Enquanto aqui na Terra, ele ficou desaparecido por 92 dias. Segundo ele, seus anfitriões devem ter pensado que ele estava doente, pois precisava dormir regularmente durante sua estadia na nave. Provavelmente, ele foi vítima de jet lag, termo usado para definir a descompensação horária causada pelas diferenças no fuso horário. Se aqui já é incômodo para muita gente, imagine em um lugar tão distante da Terra, no interior da nave. Alex só se comunicava com 2 seres, cujos nomes eram Viels e Moroni. De acordo com os 2 seres de pele azul, o universo foi criado há 21 bilhões de anos e já foi lar de 135 bilhões de seres humanoides. Bom, isso são 7 bilhões de anos a mais do que os cientistas terráqueos estimam em relação à idade do universo. Em suas palestras, Alex costuma contar que a nossa ciência nos diz que existem 100 bilhões de galáxias, porém estamos olhando apenas para uma. Mas, de acordo com os andromedanos, existem 100 trilhões de galáxias no multiverso, e cada galáxia contém vida e civilizações antigas. Então estamos longe de estar sozinhos. Andromedanos é o termo usado por Alex para identificar a raça deles. Ele disse ainda que o universo é vasto e os humanos não estão sozinhos nele. Existem muitas outras raças alienígenas, algumas delas benevolentes e outras malévolas. Ele afirma ainda que os 2 andromedanos lhe disseram que os humanos estão apenas começando a viajar pelo espaço e que em breve encontrarão ruína por toda parte enquanto exploram o universo. Ele não explica claramente o que significa as ruínas, mas deixa entender que haverá um dia em que os terráqueos vão se deparar com mundos completamente destruídos no passado e que hoje estarão em ruínas. Houve um momento em que Alex sentiu que as crianças andromedanas pareciam sentir medo dele. Moroni, um dos seres que o acompanhavam naquela incursão à nave, explicou que as crianças estavam sendo ensinadas sobre a raça humana, talvez por isso a desconfiança delas em relação à presença de Alex no habitat deles. Em suas palavras, Alex faz essas declarações de uma forma que parece estar falando de suas férias na fazenda. Tanta naturalidade que, ao contar os fatos, as pessoas que o acompanham acabam entrando no clima, mesmo que às vezes saiam boas risadas de algum detalhe em sua história. Houve um instante em que Moroni olhava atentamente para o que parecia ser medidores e monitores instalados na parede da nave e se mostrou descontente com algo. Alex perguntou ao anfitrião o que estava acontecendo e ele apontou para nossa atmosfera no monitor e disse: "Os humanos não entendem por que ela está aqui ou por que eles precisam dela. Isto é uma tendência suicida." Alex hoje pensa sobre o que ele queria dizer com aquilo e entendeu que nós humanos temos como único lar a Terra, e se não cuidarmos bem dela, será o fim da nossa raça. O ex-piloto acrescentou que durante sua estada os alienígenas o trataram com gentileza e lhe ensinaram sobre sua cultura e história. Ele também contou que durante os meses viajaram por diferentes planetas e dimensões. Depois de meses terrestres, quase depois de ter sido abduzido, ele foi devolvido sem que ninguém desse falta por sua estranha ausência. Mas não para por aí.
Alguns anos depois, ele teve um novo contato. No início da década de 1980, Alex teve um novo encontro com seus amigos alienígenas. Só que dessa vez, ao invés de uma longa visita à nave, o contato foi feito através de telepatia, por meio dos seus sonhos e por meio de visões que ele passou a ter. Dessa vez, ele teve a curiosidade de perguntar por que ele havia sido escolhido por eles, sendo que havia tanta gente no mundo. Curiosamente, eles disseram que foi devido à linha genética da família de Alex, que remonta a deles, e que ele já esteve na Terra há 62 mil anos. Nas palavras de Alex, naquela época, ele tentou interromper uma disputa entre dois outros alienígenas e foi morto. Alex também disse que os amigos alienígenas o informaram que os humanos são a única espécie que usa dinheiro e que o dinheiro é uma forma de escravidão e controle. Ele alegou que um dos alienígenas, chamado Vissa-Eus, se referia ao dinheiro como papel com fotos. Vissa-Eus era um veterano em seus 43 mil anos de idade. Outra coisa interessante que lhe foi dito é que as Forças Armadas dos Estados Unidos são 400 anos mais avançadas tecnologicamente do que o mundo pensa que elas são. Ele também afirmou que o Exército possui tecnologia alienígena de engenharia reversa e bases secretas em Marte e na Lua. Isso vai ao encontro de outras teorias que afirmam a existência de pelo menos uma base secreta na Lua e que pertence aos Estados Unidos. Alex já disse diversas vezes que tem provas das suas afirmações como vídeos, fotografias e documentos, mas ainda não as divulgou publicamente. Ele afirma ter recebido assédio e ameaças do governo e de outros grupos que querem reprimi-lo, mas mesmo depois de todo esse assédio, ele continua divulgando a sua história, para aumentar a consciência e ajudar a humanidade a evoluir e ascender a um nível mais elevado de consciência. E além do caso de Alex, no mesmo ano também houve uma ocorrência na Argentina, na qual 4 crianças disseram ter sido levadas a um passeio por Deus. E talvez tenha certa conexão com o encontro de Alex em 1980. Em meados de 1980, 4 crianças disseram ter sido levadas a um passeio por Deus. A matéria foi publicada em 15 de novembro de 1987 pelo antigo jornal Notícias Populares. O jornal Notícias Populares virou um tabloide nacional cuja fama veio de suas matérias extravagantes que cobriam desde a violência urbana a casos extraterrestres. Havia até uma frase irônica a respeito desse jornal: "Se torcer, sangra." Mas o verdadeiro slogan do jornal era: "NP, só lê quem quer." O fato é que a imprensa argentina havia publicado que havia fortes evidências que indicavam que 4 crianças haviam sido raptadas por um OVNI na região de Concórdia, no dia 9 de agosto daquele ano. O caso foi conduzido pelo investigador da Polícia de Concórdia, Rodrigo Ortiz, que entrevistou as crianças e também as testemunhas que teriam presenciado o momento da abdução. Segundo o investigador, Maria Moleiro, que na época com 8 anos, e seus irmãos Emma, Jorge e Carlos, de 6, 5 e 3 anos respectivamente, teriam sido literalmente sugados por um objeto em formato discoidal e por meio de um feixe de luz azulado. O objeto, que segundo outras testemunhas, tratava-se de uma nave, tinha cor dourada e devia possuir algo em torno de 20 a 22 metros de diâmetro. O fato aconteceu enquanto as crianças brincavam em um campo aberto, mas afastado do local onde os adultos estavam. Segundo essas testemunhas, foi muito rápido. De acordo com os relatos da época, as crianças ficaram ausentes por 3 dias seguidos. E durante esse tempo, elas foram levadas para um passeio interplanetário de acordo com o relato de Maria, a criança de 8 anos. A pessoa que dirigia o objeto voador, ou seja, a nave, tinha uma aparência muito bonita e diferente das pessoas lá embaixo. E na hora, Maria pensou tratar-se de Deus. Ela ainda disse que o ser teria falado para ela que poderiam chamá-lo de Lalar.
Os cabelos de Lalar eram longos e prateados, e seus trajes eram dourados como a própria nave. Um dos irmãos mais novos, Carlos, teria dito que achou a pessoa engraçada, com a cabeça grande e os olhos amarelados. Quando foram trazidas de volta no terceiro dia, as crianças não apresentavam qualquer sinal de violência, estresse, medo ou tristeza. Pelo contrário, estavam todas bem. Só uma coisa chamava a atenção dos seus familiares e conhecidos. Elas apresentavam a mesma marca na mesma altura, na bochecha esquerda, provavelmente da agulha mencionada por Maria. Segundo a mídia argentina, que procurou os pais dessas crianças, Carmen e Emílio Moleiro, eles se recusaram a dar qualquer entrevista. Foi relatado na época que o OVNI havia sido detectado pelos radares, mas as autoridades não confirmaram nada. Além disso, as Forças Armadas da Argentina teriam monopolizado a investigação, não permitindo que ufólogos autônomos fizessem nada. Inclusive, o investigador particular Armando Aspar tentou entrar em contato com a família da criança, mas os militares intervieram e não permitiram tal encontro, o que aumentou ainda mais o mistério em torno deste acontecimento. Bom, esses dois casos são bastante intrigantes. Apesar de muita coisa parecer exagero para alguns, principalmente o caso de Alex Collier, que ainda era muito jovem para compreender o que os alienígenas queriam, mas mesmo assim entendeu toda a mensagem. Mas surge uma dúvida. Por que os alienígenas escolheriam uma criança mesmo falando sobre a linhagem de sua genética? Quanto ao caso das crianças argentinas, no qual as autoridades argentinas nunca permitiram acesso, é todo um mistério, pois foi muito mal divulgado e o que foi publicado levanta diversas dúvidas, como, por exemplo, a facilidade com que uma criança de 8 anos de idade teve em descrever tudo o que viu, sem falar que à medida que ele ia sendo retransmitido de boca em boca, de artigo em artigo, cada vez mais detalhes eram incluídos e os originais perdidos. Você está no canal Futuro Enigma e esse foi o episódio 10 da série Aliens.